A paz de Deus, meus queridos irmãos. Meus queridos, eu quero dizer a vocês o seguinte: quando eu fiz esse vídeo, eu não tinha como provar. Veja, eu não tinha como provar que o ministério não acredita na Bíblia como a infalível palavra de Deus e não acredita na divindade de Jesus Cristo. Tá? Mas hoje eu tenho. É simples. Você faz o seguinte: você pega o seu inário, né? Pega o seu inário número 4 e você abre lá no final do inário e veja lá os pontos de doutrina. Veja lá o primeiro ponto de doutrina. Eles não creem na Bíblia como a infalível palavra de Deus. Por isso você vai ler no inário número 5, tá? Você pega o inário número 5, tá bom? E você abre lá e você compara. O que diz o inário número 4 e o que diz o inário número 5. No inário número 4 você vai ler escrito que a Bíblia é a infalível palavra de Deus. Nós cremos na inteira Bíblia, aceitamos-la como a infalível palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Aí você pega lá o inário número 5 e você lê. Nós cremos na inteira Bíblia, aceitamos-la como contendo a infalível palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Então, com isso eles estão querendo dizer que a Bíblia não é a palavra toda inspirada por Deus. Ela apenas contém a inspiração divina. Só que esses idiotas são idiotas, porque se você perguntar para ele o que é inspiração divina, eles não vão saber explicar para você. Faça o teste. Procura aí no Google o que é inspiração divina. Tá? Faça uma pesquisa. E depois pergunta para o seu ancião, vai ver se ele sabe. Ele vai mastigar, mas não vai responder. Além de não responder a esta sua pergunta, não saber responder, se você insistir e continuar nos seus questionamentos, provavelmente você vai ser ameaçado, tá? Ameaçado, porque são assassinos de almas. Assassinos de almas. Tá? A segunda coisa é negar a divindade de Jesus Cristo. O terceiro ponto de doutrina explica que ele é Deus. Nele há duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Tá lá, tá lá no inário, pode ver lá, terceiro ponto de doutrina, entendeu? Não estou falando nada estranho, hein? Não estou falando nada estranho, estou falando da nossa doutrina. Muito bem. Então veja, por que eu tenho como provar que eles não acreditam na divindade de Jesus Cristo? Procura as listas secretas de 1969 e a lista secreta de 2009, que você vai ver que eles estão dizendo que Deus o fez Senhor e Cristo depois da ressurreição. Quer dizer, ele não era. Depois da ressurreição ele foi promovido. Negando as profecias do Velho Testamento, que são quase 400 profecias, tá? Dizendo que ele é o Deus encarnado, negando o testemunho de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo se apresentou como Deus encarnado o tempo todo. Ele se declarava igual a Deus. Eu e o Pai somos um. Né? Eu sou, todas as vezes que ele falava, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição, eu sou o bom pastor, eu sou a porta. Todas as vezes que ele falava, eu sou, essas palavras, ele remetia, ele falava em aramaico. E ele estava se dizendo o Yahvé que apareceu a Moisés lá no Monte Horebe, que falou com Moisés e lhe deu os 10 mandamentos, entendeu? Por isso os judeus entendiam isso. Você leia lá no capítulo 10 do Evangelho de João que eles queriam apedrejá-lo. Jesus perguntou, tenho feito muitas boas obras no meio de vós,
por qual delas vocês querem me apedrejar? E os judeus responderam: nós não queremos te apedrejar pelas coisas boas que você tenha feito, mas porque você, sendo homem, se faz igual a Deus. Foi isso, foi por isso que botaram ele na cruz. Entendeu? Porque entendiam que Jesus Cristo estava blasfemando quando ele dizia: eu sou o bom pastor, eu sou a luz do mundo. Entendeu? E o testemunho do Novo Testamento também. Estou negando o testemunho do Novo Testamento, porque lá no Evangelho de João, e tem outras partes também, muitas delas, né? No Evangelho de João diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Quem é esse Verbo? Esse Verbo é a palavra. Né? A palavra que você vê lá no terceiro verso do livro de Gênesis, do capítulo 1. E disse Deus, haja luz e houve luz. Esse disse Deus é que Deus falou. Essa palavra que saiu da boca de Deus é Jesus Cristo e realizou as coisas. Por isso no verso 3 do Evangelho de João você lê: todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Entendeu? Ele quem é? É Jesus Cristo. O verso 14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então o Verbo se fez homem. É Jesus Cristo. Entendeu? Então, estou negando, a prova está aqui, ó. Veja. Você pega o Inário número 4, tá? E você lá que lê: nós cremos que há um só Deus vivente e verdadeiro, eterno e de infinito poder, Criador de todas as coisas, em cuja unidade há 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Está lendo aí? Acompanhando o que eu estou dizendo? Aí você pega o Inário número 5, você olha lá, olha aqui, ó. Tá? Está escrito aqui, ó, nessa frase, né? Nele há 3 pessoas distintas, eles tiraram a palavra distinta. Tá? Está lá. E também trocaram o verbo haver pelo verbo estar. Veja, está escrito lá, leia lá no seu Inário, que nele estão 3 pessoas. Então qual é o problema, né, irmão Jair? Trocar o verbo haver pelo verbo estar? Que problema tem aí, irmão Jair? Mas você só vive procurando pelo no ovo. Qual é o problema que existe aí? É o seguinte: é a revelação do esforço destes homens em negar a divindade de Jesus. Tá? Por quê? Veja, o verbo haver indica uma situação que não muda, uma situação permanente. Quer dizer, a personalidade de Deus é constituída de 3 pessoas distintas na eternidade, quando não existia nada, nem eternidade existia. Ele era assim. A personalidade dele é constituída de 3 pessoas distintas agora, e será assim eternamente, porque Deus não pode mudar a sua personalidade. Entendeu? A personalidade de Deus não muda. Agora, o verbo estar, presta atenção, o verbo estar indica uma situação de mudança, uma situação mutável, transitória. Quer um exemplo disso? Olha, você hoje está doente, mas amanhã você pode estar curado, entendeu? Hoje você está estudando direito para ser um advogado. Por quê? Porque amanhã você quer estar na situação de um juiz, presidente de um tribunal, entendeu? O verbo estar indica mudança. Com isso eles querem dizer que Jesus Cristo não é Deus. Jesus Cristo está Deus, está como Deus. Mas olha, presta atenção, esses camaradas são loucos, entendeu? São loucos, idiotas. São uns idiotados. Por quê? Porque, poxa vida, bom. Por quê? Porque, bom, veja, se Jesus Cristo está Deus, o Pai também está Deus. Não é verdade? Porque nele estão 3 pessoas. O Pai é uma das pessoas. Então a doutrina diz que Deus é um Deus vivente e verdadeiro. Então ele está um Deus vivente e verdadeiro. Amanhã ele pode deixar de estar um Deus vivente e verdadeiro.
ele é eterno de infinito poder, mas do jeito que eles fizeram, Deus está eterno e de infinito poder. Amanhã pode não estar mais. Entendeu? Então são os idiotas. Olha, tudo isso aí é próprio do diabo, sabe? O diabo inventa, faz a panela, mas ele não sabe fazer a tampa, tá? É isso que está acontecendo. Esses camaradas... Então tá aí, está provado, tá? O esforço deles em negar a divindade de Jesus Cristo. Agora presta atenção. Não é uma profecia, não, tá? Não é uma profecia. É apenas a repetição da história. Já aconteceu na história do cristianismo isso lá no passado, tá? Por exemplo, na época da Reforma, quando Lutero se manifestou e denunciou as heresias do catolicismo romano, o que eles fizeram? Eles mudaram a Bíblia. Eles mudaram a Bíblia e fizeram lá a Vulgata. Aí o Papa declarou que a Vulgata era a infalível palavra de Deus, que todas as outras traduções, versões da Bíblia eram falsas. Tá vendo? Foi esse vigarista aí, tá vendo? O Papa Dámaso, viu? Fez uma guerra terrível contra um outro pretendente ao trono papal. Morreram centenas, talvez milhares de pessoas. E ele tomou o poder e ele mudou, ele encomendou a Bíblia, uma versão bíblica para Jerônimo e Fajuta. E depois disse que essa Bíblia, a Bíblia escrita por São Jerônimo, era a verdadeira palavra de Deus. Todas as demais eram falsas. Fez isso por quê? Para combater os reformadores. Tá? Entendeu? Então, veja, eu não estou fazendo nenhuma profecia. Tá? Eu apenas estou dizendo que a história se repete o tempo todo. Eles vão mudar a nossa Bíblia, tá bom? Eles vão mudar a nossa Bíblia. E onde está dito que Jesus Cristo é Deus encarnado, eles vão adotar o Novo Testamento grego de Westcott e Hort, tá? Que é uma versão pervertida do Novo Testamento, tá? Eles vão adotar essa versão e fazer e adotar uma Bíblia baseada nestas versões, tá? Bom, mas isso não é profecia. Eu estou dizendo isso porque a história é desse jeito, vai se repetir no nosso meio. Agora vamos falar desses dois cavalheiros, Westcott e Hort. Esses são os dois homens que escreveram com base nesse manuscrito antigo o texto grego que serviu de base para todas as traduções modernas. Quem eram esses dois cavalheiros e no que eles acreditavam? Bem, agora tudo que eu vou dizer vem dos livros escritos pelos filhos de Westcott e Hort, que publicaram suas cartas. Então, isso não é o que alguém diz sobre eles. Isto é o que eles mesmos falam sobre o que eles criam. Isso vem direto do original. E é ótimo que a gente tenha originais assim. E depois desta palestra, eles provavelmente vão desejar nunca ter escrito esses originais. Hort e Westcott rejeitaram a ideia da infalibilidade da Bíblia. Eles chamaram a doutrina da expiação substitucionária, ou seja, que Jesus morreu por você. Eles chamaram isso de imoral. Hort negou a historicidade de Gênesis, ele elogiou a Darwin e ele negou a divindade de Cristo. Será que isso parece familiar? Westcott nasceu em 1825. Hort nasceu em 1828. Eles eram membros do Partido da Igreja Alta, da Igreja da Inglaterra. Eles se tornaram amigos durante seus estudos na Universidade de Cambridge. Eles trabalharam juntos. Westcott se tornou bispo de Durham e Hort é mais lembrado como professor de divindade na Universidade de Cambridge. Bem, suas doutrinas eram tão jesuíticas que eu, de fato, não me surpreenderia se esses dois homens ilustres fossem, de fato, jesuítas. Vejam o que Hort fala sobre a evolução. O início de um indivíduo é precisamente tão inconcebível quanto o início de uma espécie. Certamente me incomodou descobrir que você tenha dito que não haja fatos que apoiem a visão de Darwin. Ele era darwinista e ele diz: o seu livro me levou à conclusão de que algum tipo de desenvolvimento deve ter acontecido.
E na carta de Hort para Macmillan, ele escreve: uma última coisa sobre Darwin. Eu não vou abandonar esse assunto depressa, porque esse assunto, para ser mais exato, não deixa que eu o abandone. E ele continua dizendo que ele era darwinista. Aqui está uma outra carta de Hort para Westcott. Você já leu Darwin? Como eu gostaria de falar com você a respeito dele. E outra carta para Ellerton. Mas o livro que mais me atraiu é o de Darwin. Nós não temos que ler toda a citação. Você pode lê-la sozinho. Ele diz que os argumentos de Darwin são irrefutáveis, impossíveis de responder. Em outra carta de Hort para Ellerton, ele diz: eu não tinha a menor ideia até algumas semanas atrás da importância dos textos. Ele está falando daqueles textos que tinham sido descobertos. Tendo lido tão poucos testamentos gregos e tendo me arrastado mais no desprezível textus receptus, então ele chama o texto recebido de desprezível. Pense naquele textus receptus. Isso não parece com aquele jesuíta que odiava o texto recebido e que o chamou de serpente, de cobra? Ele depende inteiramente de manuscritos tardios. Aí vem o seu argumento de que o texto sinaítico era anterior. É uma bênção que tenhamos esses manuscritos mais velhos. Então, carta de Hort para o reverendo Ellerton. Westcott e eu vamos editar um texto grego para o Novo Testamento, em 2 ou 3 anos, se possível. Então ele fala de Lachmann e Tischendorf, que irão suprir os materiais. Então ele diz: o nosso objetivo é fornecer ao clero em geral, às escolas, um texto grego portátil, que não será desfigurado com as corrupções bizantinas. Em outras palavras, ele está dizendo que esse texto não vai conter o texto recebido. Em outra carta, Westcott diz para Hort: em relação à proposta de recensão do texto do Novo Testamento, o objetivo deveria ser, eu suponho, preparar um texto para uso comum em geral. Com tal finalidade em vista, não seria melhor introduzir apenas algumas emendas? Ou seja, mudar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, isto é, fazer alterações no texto recebido e anotar na margem como parecer adequado, de forma legível. O que ele está dizendo é que se fizerem mudanças completas, os ingleses vão ficar nervosos. Então eles dizem: vamos mudar apenas um pouquinho aqui e escrever na margem o que nós achamos importante. Assim, quando eles lerem na margem do manuscrito, eles vão dizer: oh, sim, isso provavelmente não deveria estar aqui, porque no manuscrito mais velho, deveriam dizer manuscrito mais corrupto, mas eles não dizem isso. Vocês estão percebendo o que eu estou dizendo? Foi isso que eles decidiram fazer. Eu sinto muito a desgraça de circular o que eu acho que são cópias falsas das Escrituras Sagradas. Eles estão falando da versão autorizada. E eu estou muito ansioso para fornecer algo para substituí-las. Mas isso não pode ser um texto que dependa só da nossa decisão, mesmo que nós não fôssemos inexperientes demais para tomar essas decisões. Percebam que o que ele está dizendo é que ele não está disposto a escrever a Bíblia toda sozinho, mas deve ter o apoio de uma preponderância óbvia e clara da evidência. A margem nos dará amplo espaço para a nossa crítica ou os nossos princípios. E é por isso que eu sugiro que quando você ler as margens da Bíblia, não creiam nessas margens. Meu desejo é me afastar do texto recebido popular somente no caso em que ele esteja claramente equivocado. Equivocado em sua opinião, claro. Então ele faz a seguinte declaração: Westcott, Garhan, C.B. Scott, Benson, Bradshaw, Lord e eu começamos uma sociedade para a investigação de fantasmas. Ok, eles eram espíritas, estando de fato realmente disposto a crer que estas coisas realmente existem e devem ser discriminadas dos embustes. E eles então acham um nome: Clube do Touro e do Galo. E disso surgiu uma sociedade incrível. Em 1882, a Sociedade para Pesquisa Psíquica foi fundada. De fato, era uma combinação desses grupos que já trabalhavam independentemente. E assim eles trabalhavam com telepatia, mediunidade, a antiga sabedoria oculta. A Sociedade de Fantasmas da Universidade de Cambridge foi fundada por nenhuma outra pessoa a não ser Edward White Benson, o futuro arcebispo da Candelária, junto com essas duas pessoas ilustres, e Darwin,
também frequentava. Agora, esta sociedade, a Sociedade para a Pesquisa Psíquica, é também a sociedade que administra o lado esotérico do movimento da nova era hoje em dia, com todo o seu esforço de se comunicar com o mundo espiritual. Todas essas coisas estavam ali. Entre as inúmeras pessoas e grupos que na metade do século XIX estavam pesquisando esses temas, pode-se encontrar Edward White Benson, arcebispo da Candelária. Encontramos o seu filho, A.C. Benson, no ano de 1851, escrevendo o seguinte parágrafo: entre as diversões do meu pai em Cambridge estava a fundação de uma sociedade de fantasmas, a precursora da sociedade psíquica. E então pessoas como Lightfoot, Westcott e Hort faziam parte como seus membros. Aí está, ele naquela época estava mais interessado em fenômenos psíquicos do que ele admitia. Assim, a evolução da mediunidade tradicional para a comunicação com os mortos contemporânea foi gradual. O espiritismo original tinha começado em 1848. Então veio a Sociedade da Pesquisa Psíquica na Inglaterra. E então Helena Petrovna Blavatsky pegou essa sociedade e a continuou. E é ela que escreve: Lúcifer é o Logos, a serpente, o Salvador. Satanás é o único bem deste planeta. É isso que ela escreve. A doutrina secreta vem desse grupo. Agora, será que eles pertenciam a outras sociedades secretas? A resposta é sim. Hort era um membro de uma sociedade secreta. Ele encontrava tempo para frequentar as reuniões de várias sociedades. E em junho se filiou à Companhia de Mistério dos Apóstolos. Ele permaneceu sempre um membro fiel do clube secreto, que por volta de 1896 se tornou famoso porque continha membros importantes que pertenciam a ele. Nessa época, o clube foi, de certa forma, revigorado. E foi Hort que foi o principal responsável pelas palavras do juramento que unia os membros para uma conspiração de silêncio. Então, ele pertencia a uma sociedade secreta? Sim ou não? Sim, que os compelia ao silêncio. Será que isso parece maçônico para você? Sim ou não? Bem, o primeiro-ministro da Inglaterra também estava ali, e ele escreveu a Constituição para a Liga das Nações. E foi ele que insistiu que todas as religiões deveriam se tornar uma. E escreveu uma solução esotérica, que também é considerada maçônica. Então essas pessoas eram todas maçons. Agora, nós vimos ontem que os iniciados mais altos criam que quem é Deus? Que o diabo é Deus, que Satanás é Deus, que Lúcifer é Deus. Então, Sr. Hort, você vai reescrever a Bíblia crendo que Lúcifer é o Filho de Deus? Será que então ele não faria de Jesus menos do que ele é? Será que eles não iam querer reescrever a Bíblia para tirar Jesus da Constituição? Sim ou não? Será que nós não estamos testemunhando isso hoje em dia? Estamos ou não estamos? Essa é a questão. Eu não vou responder isso hoje à noite. Nós veremos amanhã. Tragam suas Bíblias. Vamos voltar a 1854. Numa carta de Hort para o reverendo John Ellerton. Eu acho uma pena que Maurice verbalmente tenha rejeitado o purgatório. Mas eu plenamente concordo com ele nos 3 pontos cardeais da discussão. Que a eternidade é independente da duração, que o poder do arrependimento não é limitado a esta vida. Vocês podem crer nisso? Ele acreditava no purgatório. E que você pode se arrepender do outro lado da vida. E que não é revelado se, no final das contas, todos irão ou não se arrepender. A moderna negação do segundo tem, a meu ver, mais que ver com a desespiritualização da teologia do que com qualquer outra coisa. Bem, ele acreditava na doutrina católica do purgatório. Será que ele fala alguma coisa mais sobre isso? Ele escreveu uma carta dando conselhos a um jovem aluno. A ideia da purgação, queima dos pecados do outro lado, da purificação pelo fogo, parece ser inseparável do que a Bíblia nos ensina. Então, ele está ensinando doutrina jesuítica ou está ensinando doutrina protestante? Ele está ensinando doutrina jesuítica. Mas é muito esperto dele dizer que ele é protestante para que os protestantes aceitem a sua Bíblia, porque esta Bíblia agora vem da pena de um protestante, se nós não soubéssemos a verdade. Então a doutrina nos ensina a respeito das punições divinas, e embora pouco seja dito com respeito ao futuro estado, parece para mim incrível que as punições divinas não proporcionassem qualquer mudança de caráter
quando esta vida visível chegar ao fim. Então, ele acreditava no purgatório. E o que ele fala a respeito da expiação? Que Jesus morreu por você? Bem, aqui está a carta publicada na sua bibliografia, volume 1, página 322. Eu acho que eu já mencionei para você antes o livro de Campbell sobre a expiação. É um livro valioso, mas infelizmente ele não conhece nenhuma outra teologia a não ser a protestante. O que ele está dizendo? Letter de Hort para Westcott. Eu concordo plenamente, corrigindo apenas uma palavra, com o que você diz sobre a expiação. Tendo por muitos anos crido que a união absoluta do cristão com o próprio Cristo é a verdade espiritual, da qual a doutrina popular da substituição é uma contrafação imoral e material. Uau! Então, o fato de Jesus ter morrido para você é uma doutrina imoral? Em vez disso, o que é moral, então, é que nós nos tornamos um com Cristo e nos tornamos Deus? Eles dizem que isso é moral. Agora, quem é que ensina isso? Os jesuítas e os maçons, ou a Bíblia. Quem é que ensina isso? Então, quem era este homem? Ele pertencia a uma sociedade secreta, tinha um clube psíquico. Não apenas isso, ele detestava o texto recebido, ele cospe na expiação. É isso que faz um cavaleiro templário, cuspir na cruz. Outra carta, certamente nada pode ser menos escriturístico do que a limitação moderna de Cristo suportar os nossos pecados e sofrimentos na sua morte. Mas, de fato, isso é apenas um aspecto de uma heresia quase universal. Ok, essas são pessoas que criaram o documento no qual as Bíblias modernas se baseiam. Vocês acham que eles merecem crédito? Eu não acho. Aqui está outra carta, de Hort para o reverendo Davis. Nenhum ser racional duvida da necessidade de uma revisão da Bíblia. E as objeções práticas do povo são inúteis. Contudo, eu sou favorável a uma postergação. Ele estava tendo problemas porque os ingleses ainda conheciam as suas Bíblias. Claro, nenhuma revisão pode ser final. Seria absurdo esperar a perfeição. Mas a crítica dos dois testamentos no texto e na interpretação parece a mim estar agora num estado caótico, na Alemanha e muito mais ainda na Inglaterra. E que os resultados de uma revisão imediata seriam peculiarmente insatisfatórios. Então, os ingleses conheciam as suas Bíblias, este era o problema, eles tinham que ser cuidadosos, eles tinham que ser sorrateiros, e era isso que eles iam fazer. E ele diz, bem, vamos ler primeiro o que está escrito aqui. É claro que é verdadeiro que nós só podemos conhecer a Deus através de formas humanas. Mas então eu acho que toda a Bíblia ecoa a linguagem de Gênesis 1:27 e, portanto, nos garante que as formas humanas são também formas divinas. Peguei você, Sr. Hort. O que você está dizendo? Você está dizendo que nós somos deuses. E quem é que ensina isso? Satanás é que ensina isso. Agora, escutem mais esta. 1 João 5:7, na Bíblia do Rei Tiago. Pois há três que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses três são um. Vocês podem procurar em vão nas suas Bíblias modernas por este verso. Você não vai encontrá-lo na Nova Versão Internacional. Você não vai encontrá-lo na versão revista. Ele foi removido para que eles possam ser Deus. Carta de Hort para Westcott. Já faz muitos anos que eu estou persuadido de que a adoração a Maria e a Jesus tem muita coisa em comum nas suas causas e em seus resultados. Talvez toda a questão resida na ideia verdadeira de mediação, que foi quase universalmente corrompida em uma ou duas direções opostas. Então quem pode ser os seus mediadores? Maria pode. Essa doutrina é bíblica ou católica? E o outro homem? Westcott escreve, eu tenho tentado me lembrar das minhas impressões de La Salette. Isso é interessante. Nós vamos estar falando sobre La Salette, que é um templo de adoração de Maria. Eu queria perceber que verdade esquecida testemunhava a mariolatria. E agora nós podemos dizer que é justamente a questão dos ensinos dos milagres.
Bem, Sr. Westcott, então você quer exaltar a mariolatria e diminuir a Jesus? Carta de Westcott para o reverendo Benson. Tanto quanto eu possa julgar, a ideia de La Salette era a de Deus se revelar a si mesmo. Não em uma forma, mas em muitas. Percebem? Ecumenismo. Coisa fascinante. Carta de Hort para o reverendo Rowland. Eu temo ainda diferenças mais sérias entre nós na questão da autoridade, especialmente da autoridade da Bíblia. Se esta objeção primária fosse removida, eu acho que as nossas diferenças passariam a ser apenas uma diferença de grau. Blá, 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 blá. Ele quer se livrar da ideia de que a Bíblia é inspirada. Para ele, erros e preconceitos devem ser removidos mais por um esforço individual do tipo indireto do que por um ataque aberto combinado. Ele está dizendo, vamos trabalhar por trás dos bastidores. Vamos ser sorrateiros e quietos. Vamos evitar uma crise prematura. Essas pessoas são espertas. Embora eu ache que uma convocação não é competente para iniciar uma medida assim, contudo eu sinto que, à medida que nós três estamos juntos, seria errado se nós não nos esforçássemos o máximo, como Lightfoot diz. Do trabalho é muito boa. Se nós três nos unirmos, mas sem trazer conosco todas as sociedades que nos apoiam, nós poderíamos completar uma revisão textual. Ele está dizendo, nós não podemos mudar tudo agora. Vamos fazer pouco a pouco. Nós precisamos ficar juntos, nós três. Há uma esperança de que as leituras alternativas possam encontrar um lugar na margem. Então é assim, essas observações aparecem nas margens e quando você vai de uma versão para outra, elas somem, desaparecem. E assim é que a Bíblia muda. Você sabe que se você pegar a sua Bíblia e a abrir no meio do livro de Atos, se você pegar uma Bíblia na Nova Versão Internacional e você for para o meio do livro de Atos, e então você parar e contar todas as palavras até o fim de Apocalipse, aí você tem o total de palavras que já foram omitidas nas Bíblias modernas. Ou seja, do meio de Atos até o fim de Apocalipse. Agora, se o homem não deve viver de pão apenas, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor, o que nós vamos fazer com tantas palavras que desapareceram? São cerca de 60 mil palavras que desapareceram. Nós não deveríamos ter uma conferência antes da primeira reunião para revisão? Há muitos pontos nos quais é importante que nós concordemos. As regras, embora liberais, são vagas. E a sua interpretação dependerá de ação decisiva a princípio. É quase impossível decidir o valor daquilo que parece ser uma alteração trivial. Agora, prestem atenção nisso em relação à palestra de amanhã. É quase impossível julgar o valor daquilo que parece ser uma alteração trivial. Resumindo, mude o texto de modo que as pessoas nem sequer notem a mudança. Há alterações triviais, simplesmente lendo-as uma depois da outra, que, tomadas todas juntas, teriam consequências importantes, mas que poucas pessoas pensariam a princípio. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? O que eles estão dizendo aqui é, nós vamos mudar a Bíblia um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E se nós pegarmos todas essas alterações juntas, nós vamos ter uma doutrina completamente diferente. E essa massa estúpida não vai nem notar. É isso que eles estão dizendo. Bem, nós vamos estudar isso amanhã. Eu vou mostrar a vocês essas mudanças triviais e vocês vão ficar chocados com o que eles fizeram com Jesus Cristo nosso Senhor. Lembrem-se, eles estão falando de mudanças triviais. A diferença entre uma foto, diz Rafael, e uma cópia é composta de inúmeras diferenças triviais. Isso não é interessante? Nós temos com sucesso resistido à advertência de terreno perigoso, onde as necessidades de revisão exigiam que a revisão fosse feita. É, de fato, sem dúvida, o início de um novo período na história da igreja. É por isso que os objetores zangados têm razão para a sua perplexidade. Vejam como essas pessoas são sutis. Balfour era um membro dos apóstolos de Hort e presidente da Sociedade para Pesquisa Psíquica. E eu disse para vocês que ele era o primeiro-ministro da Inglaterra. E ele escreveu o primeiro rascunho da Liga das Nações. Ele foi, pelo menos, parcialmente responsável por ele.
Então, esses indivíduos famosos e importantes, vejam o que encontramos sobre eles num livro chamado Que Bíblia, de David Philip. Hort escreve ao reverendo Howland Williams em 21 de outubro de 1858. Adicionalmente, eu concordo com eles, com os autores de ensaios e revistas, em condenar muitas doutrinas específicas da teologia popular. Os evangelhos parecem pervertidos mais do que insinceros. Há, eu temo, ainda diferenças mais sérias entre nós no assunto da autoridade, e especialmente na autoridade da Bíblia. Ele não cria na autoridade da Bíblia. Ele escreve da França. Depois de deixar o mosteiro, nós passamos por um pequeno oratório que nós descobrimos no alto de uma colina, e ali estava uma pietá, do tamanho de uma pessoa, a Virgem e o Cristo morto. Se eu estivesse sozinho, eu teria me ajoelhado ali por horas. Aí está um católico romano falando. Esse não é um protestante. Se ele não era um jesuíta, eu prometo comer o meu chapéu. Westcott escreve ao arcebispo da Candelária uma crítica ao Velho Testamento. Ninguém agora, eu suponho, acredita que os 3 primeiros capítulos de Gênesis, por exemplo, deem a história literal. Eu não acho que seria possível que uma pessoa de olhos abertos pudesse acreditar nisso. Eles não criam em nada, e esses são os melhores manuscritos do mundo? Vocês acreditam nisso? Eu estou inclinado a pensar que nenhum lugar como Éden jamais existiu, e que a queda de Adão, de modo algum, foi diferente do que a queda de qualquer um de seus descendentes. Eles estão dizendo que não havia queda, e esse é um ensinamento oculto. Hort escreve, a perspectiva puramente romana parece mais próxima e mais provável da verdade do que a evangélica. Então, Roma está certa e os evangélicos estão errados. Hort escreve para Westcott, eu me lembro de ter chocado a você e Lightfoot, não faz muito tempo, ao expressar a crença de que o protestantismo é parentético e temporário. O que ele está dizendo é, nós vamos nos livrar dele. De certa forma, é uma interferência nauseadora no momento. Então, nós já vimos, primeiramente, quando nós olhamos na história de onde esses manuscritos vieram, e os manuscritos têm 3 vertentes, 2 delas são aparentadas, há apenas 2 vertentes de fato, baseadas em uns poucos manuscritos que levaram às alterações, corrompidos provavelmente por Orígenes e por Eusébio. Então essas pessoas pegaram esses textos e disseram, esses são os manuscritos mais antigos, portanto eles são os melhores, e nós vamos basear as novas traduções nesses manuscritos, e vamos jogar fora o texto recebido. Deuteronômio 11:16 diz, acautelai-vos, para que vosso coração não vos engane, e para que não vos desvieis e sirvais a outros deuses adorando-os. 1 Timóteo 4,16 diz, acautela-te de ti mesmo, e tem cuidado da doutrina, continua nela, pois ao fazer isto, tu salvarás a ti mesmo e aqueles que te escutam. Mas e se esses textos sofreram tantas alterações que eles não podem mais dar apoio às doutrinas? O que você faria então? Vocês sabiam que a doutrina do estado dos mortos não pode ser adequadamente apoiada pelos novos manuscritos? Você sabia que a divindade de Cristo também é um problema ali? Porque uma vírgula aqui, uma pequena alteração ali, uma outra coisa ali, e isso muda toda a figura. Você sabia que Jesus passa a ser um mentiroso e o diabo passa a ser sincero se você lê o texto do novo manuscrito? É bastante interessante. Eu convido a que você venha amanhã para ouvir. 2 Coríntios 2,17 diz, pois nós não somos como muitos que corrompem a palavra de Deus, mas em sinceridade, como de Deus, à vista de Deus, falamos nós em Cristo. Se Jesus não é tudo em nossa vida, então nós não temos nada. Se Jesus não é Deus, nós não temos nada que esperar. A nossa melhor esperança é um ciclo de reencarnação no mundo miserável. Primeiro como ser humano, depois como animal, depois como uma folha, para ser comida por uma vaca. Uma existência bem miserável, se vocês perguntam a minha opinião. Mas se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, se Ele pagou o preço pelos meus pecados, eu tenho uma saída. Eu tenho uma solução para o problema. Eu tenho uma resposta para os meus questionamentos interiores, porque eu sei de onde eu sou. Eu tenho uma origem nobre. Eu sei em que estado eu estou.
Eu estou num estado caído, pecaminoso, e eu tenho uma necessidade da redenção que eu posso apenas obter naquele que me fez em primeiro lugar. E esta é a doutrina que está sob ataque. O darwinismo está tomando o lugar da criação. É isso que nós vimos, é isso no que eles creem. Eles estão tentando apagar a expiação, para que Jesus não preencha mais esse papel. E para que Zoroastro e Osíris possam ser iguais a Jesus. De fato, até eu devo me tornar o seu igual, porque eu sou tão bom quanto ele é. Eu também sou divino, assim dizem eles. Mas eu lhes falo que alguém está mentindo, ou um ou outro. E então nós temos que formular uma outra pergunta. Por que Roma está tão silenciosa hoje em dia acerca da Bíblia, mas ainda ataca de modo ferino o texto recebido? Por que ele está sob ataque por toda parte, em todo o seminário de teologia? Por que em todo seminário teológico se diz que o texto recebido é o pior texto? Eles dizem, joguem-no fora, aqui está algo que é melhor para vocês. Venham e vejam amanhã, se de fato ele é o melhor para vocês. Venham ver por si mesmos. Obrigado. Deus seja louvado. Eu vou fazer esse vídeo aqui para comentar uma parte e eu gostaria de compartilhar com todos vocês aqui de fora. Eu ainda com algumas dúvidas que tinha a respeito do artigo de fé, segundo os artigos de fé da congregação cristã no Brasil, as diferenças que entre o Inário 4 declarado, na contracapa do Inário 4 e o Inário 5. E aproveitando a oportunidade que estive congregado ali em Braz, buscando com desejo de congregar, e eu tenho hora para congregar ali em Braz, eu aproveitando o terreno do culto, porque também eu vi durante o culto, na hora de ler a lista de batismo, eu sempre estava atendendo o culto, que inclusive é dali, da própria sede de Braz, é o ancião dali. Ele comentou que na quarta-feira seguinte, isso era um sábado, na quarta-feira seguinte, estava agendada uma reunião extraordinária para anciões, ou seja, uma reunião feita assim às pressas, extraordinária para anciões, para tratar a reforma do estatuto da congregação, para fazer a reforma do estatuto da congregação. E aquilo me gerou alguma curiosidade para saber que tipo de reforma seria essa, quais são as mudanças que deveriam ocorrer e quais os motivos para essa mudança. E terminando o culto, fui à frente, e conversando com esse ancião que atendeu o culto, conversando com ele, entrei primeiramente no assunto do artigo de fé e conduta, porque eu tinha alguma dúvida, como alguns sabem, a troca do Inário, principalmente as mudanças no artigo de fé e conduta, foram cruéis para uma pessoa desligar da congregação cristã no Brasil, porque a gente só fica agregado a uma igreja quando ela professa a mesma fé que você acredita, que você professa aquela fé. E simplesmente hoje a congregação cristã no Brasil não professa mais a mesma fé do qual eu acredito, que é a fé dos antigos da congregação, aquela fé que eu aprendi nos mais velhos. E estando ali, eu perguntei se eu tinha conhecimento das alterações que foi feito no ponto 1 do artigo e no ponto 2. E para minha surpresa, o ancião, o ancião do Braz ainda, com mais relevância ainda, ele desconhece essas mudanças. E eu não acreditei naquilo, então você não está sabendo dessas mudanças, não tem conhecimento disso. Ele ficou assim, eu tenho que falar que ele ficou parece que meio sem jeito, para falar que não, e se parece que sim, ele sabia que eu ia fazer uma pergunta e talvez eu iria antes responder, e eu vi que ele rasgava, não conseguia responder. Então, eu realmente gostaria de trazer aquelas
quais eram as suas relevância, né? Qual a relevância dessas mudanças. Primeiramente, o ponto 1, eu falei, eu não sabia que no primeiro ponto eles aumentaram uma palavra, né? Que lá está escrito, segundo o Mário 4, que nós cremos em ter a Bíblia Sagrada e aceitamos como eu falei na palavra de Deus. Né? Lá no 5, eles aumentaram uma palavrinha aí que deixou um negócio mais grave. Né? Nós cremos em ter a Bíblia Sagrada como contendo a palavra de Deus. Né? Como contendo a palavra. Eu expliquei desse jeito, do jeito que eu estou ensinando agora, o que eu estou pensando com ele. Né? Ele expliquei, ele não sabe a gravidade que tem nisso, de dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus, que ela não é mais a palavra de Deus. Né? Ele não me respondia. E eu falei, ele não presta atenção que eu vou explicar aqui. Não vai ver que o próprio ponto de doutrina hoje, ele está confuso em si mesmo. No começo da frase ele diz que nós cremos não tem da Bíblia, e depois um pouco à frente já fala que nós temos que ela só contém a palavra de Deus. Então aí tem uma discordância muito séria. Né? Isso que tem para mim dar um exemplo. Eu falei, suponho que nós temos uma geladeira aqui ao meu lado. Né? E eu digo para o irmão, está vendo essa geladeira, irmão? Tá? Ela contém parte metálica. Né? O que a gente vai entender com isso? Né? Que ela não é toda metálica. Né? Ela não é toda, ela apenas contém algumas partes metálicas. Né? E quando a gente diz que a Bíblia contém a palavra de Deus, ela não é mais toda a palavra de Deus. Né? Mas eu gostaria de saber se tem alguém apto, anciões, ou seja quem for, apto para me mostrar a Bíblia agora aqui e abrir ela e me dizer que é de Deus ou que não é de Deus. Né? Se tem alguém que pode me mostrar isso aqui é de Deus, isso aqui não é de Deus. É um absurdo isso daí. Né? Eu creio naquela pregação dos antigos, né? Que nós cremos na inteira Bíblia Sagrada. O próprio ponto de artigo de fé fala isso e ele se confunde logo à frente. Né? A gente crê na Bíblia toda, eu não creio na Bíblia toda. Né? Não tem como a gente dizer ao mesmo tempo que crê em dois, ele diz não que ela apenas contém a palavra de Deus. E isso é sério. Né? Eu não entendia que artigos de fé como uma causa pétrea, ela é irrevogável, não pode mudar. Né? E se mudar, tem que chegar no conhecimento da irmandade, porque ela não é de noções ou de mistério, ela é a base da crença de uma igreja. Eu ainda falei assim para ele, ainda disse, eu falei, não, sabe o que é artigo de fé e conduta? Se suponhamos que eu vou abrir uma igreja agora, você e o meu filho estava ali do meu lado, de 7 anos, né? Eu falei, você e esse menino, o que a gente precisa ter? A primeira coisa, né? Ficou olhando, assim, o que a gente precisa ter? Tá, nós vamos aprender, vamos tá, e o que nós cremos? Ponto de partida para uma igreja. A gente crê no que? A gente crê em Deus. A gente crê em Deus, nós cremos em Deus. Né? E a gente crê em que mais? A gente crê que Jesus é o Filho de Deus e ele vai voltar. Acabou, nós cremos nele. Né? Isso é a base de toda a igreja. Muita gente procura na igreja pelos pontos do artigo de fé. Né? O que é uma igreja evangélica? Uma igreja que crê na doutrina de Jesus Cristo. Né? E isso é um ponto no caso do artigo de fé e conduta. Não se pode alterar isso daí. Isso é sério. Se fizer essa alteração, né, tem que ter um conselho muito maior, né, tem que ser um negócio muito bem feito, preparado. Porque quando ele foi criado em 1927, foi criado mesmo aqui no Brasil, por menos, desde o Deus não como fez essa alteração. Foi lá nos Estados Unidos, por representantes de diversas igrejas, né, que alterar, convida novamente esses homens, se ajuntem ali e falem sobre essa alteração, falam sobre uma luz que talvez Deus tenha nos dado, se for luz de Deus, eles vão ficar em comunhão com ela. E é um sucesso na alteração. E quando vocês forem interessar, o segundo artigo, né? O segundo artigo também, né?
O segundo artigo, fala que nós cremos na Trindade divina, ou seja, nós cremos que os antigos fez questão de deixar claro que essa palavra para nós saber que nós cremos na Trindade, deixou claro ali que nós cremos que há pessoas distintas. Quando se fala distintas, significa separadas ou diferentes. São diferentes, são três pessoas distintas. Nós cremos que há três pessoas diferentes, distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa é a base de uma doutrina que crê na Trindade divina. Mas hoje, segundo o Inário Silva, a congregação unicista crê apenas em Deus, não crê mais na Trindade. Ela fala assim, em cuja unidade está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse é o nome que eles arrancaram a três pessoas distintas e colocaram em cuja unidade está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E isso o que é? É uma doutrina herética. O que é uma doutrina herética? É algo que vai ao contrário que a Bíblia declara. A Bíblia é bem clara nesse assunto, senão a gente vai estender muito esse vídeo. Mas a Bíblia é bem clara que o cristão ele segue uma doutrina trinitariana, doutrina da Trindade, a Trindade divina. E esse não é sabia responder, não sabia, ele está ali só fazendo que eles não participa, eles não fazem nada, ele só tem de culto, ele só tem de culto e faz um batismo, não dá par de nada. Quem dá par são alguns homens ali, não comunicam com ele, não buscam um conselho para manejar, apenas fazem e comunicam algumas coisas, outras vezes não comunicam. Eu perguntei para ele, pelo menos ele não sabe quais são as alterações que serão feitas no estatuto, algumas alterações que se fizeram necessárias. Tá bom, mas acho que isso não esclarece, é bom a gente saber quais são as alterações, e porque aí o povo julga se realmente são necessárias ou não. Ele não soube responder. Inclusive, acho que ele não fez a comemoração, porque é raro um membro da congregação que vá na frente buscar explicação de alguma coisa, buscar esclarecimento. Ninguém faz isso. Não vai nada, a não falar nada, a não questionar, a ficar quieto, a baixar a cabeça e dizer amém. Quando acontece esse fato de alguém ir buscar alguma explicação do que eles fazem, eu te pergunto onde você é, qual é a sua como fazer uma transição psicológica, ou seja, vou ligar lá para a pessoa onde você vai usar comum, e ele vai te repreender, olha, e me pergunta, peraí, irmão, onde você é, qual é a sua região? Falei o meu nome, falei a minha cidade, e falei a minha antiga comum, deixei bem claro, e ali eles assustaram que eu não hesitei em responder, fui bem claro e objetivo, e continuei nas minhas perguntas, mas eu não obtive sucesso. Eu creio que aquele irmão também foi embora para casa esse não sabe responder o seu povo a quem preside. Vão ali, quase não vem ninguém, não vai ninguém. Quando vai esse não volta de mãos vazias, adorando. É aquilo que serve, não precisa de uma ciência, deixa o irmão um cooperador de jogos, que só recebe a mesma coisa. A diferença é que um faz batismo de Santa Ceia, outro não. Mas é a mesma coisa. Infelizmente, não, esses vídeos que vão tomar na congregação, mas fica aqui esse vídeo em que eu peço aos irmãos. Hoje é domingo, dia 2. A reunião, se não me falha a memória, dia 4, dia 5 agora. E se alguém tiver algo, não souber de algo sobre que diferenças são essas, o que será feito nessa mudança do estatuto, eu tenho prazer em saber. Eu gostaria de descobrir, de saber também que eu gostaria de estar participando, acompanhando aí os rumos que estão tomando a congregação dessa mudança. E eu aproveitei para perguntar para o irmão onde eu consegui o estatuto da congregação dessa mudança. Um dia hoje, eu vou pegar agora, porque depois eu não ganho mais ainda
consegue ver a diferença de um para o outro. Na sua central da você tem que pagar e leva lá, eles vão te dar o estatuto que você leva, né? Então, meu irmão, se puderem ajudar, né, a gente entender aí quais são essas diferenças, né? Eu fui ali desejoso, né, dessas explicações convincentes, né? E mostrasse que verdadeiramente os homens estão guiados por Deus e me convencesse, né? Eu não hesitaria, voltaria para o meu lugar, eu não tenho nenhum cuidado com essas coisas, voltaríamos minha próxima irmandade, né? Não tem essa questão do Brasil. Mas isso é um sinal de que não fiz nada errado, não fiz nada nos pés pelas mãos, mas simplesmente estou defendendo a crença que Deus me deu, a fé que Ele me deu, o esclarecimento que Ele gerou a minha pessoa, né? Do qual eu digo, né? Estou muito feliz na presença de Deus, né? Fica aqui então essa pergunta, né? Eu gostaria de ouvir resposta sobre ela, né? Quais são as mudanças do estatuto e por que está acontecendo essas mudanças, né? Agradeço aí os irmãos e fico no aguardo, né? Deus seja louvado, Deus te abençoe a todos. O áudio que você ouviu foi produzido por um pastor de nome Walter Veit. E você pode ver esse documentário no vídeo Ataque Total número 13, a Batalha das Bíblias. Ele explica a origem de todas essas versões bíblicas divorciadas dos fundamentos da nossa fé e das Bíblias tradicionais que conhecemos, das quais uma delas é a tradução de João Ferreira de Almeida, adotada pela congregação cristã. Então, você deve dar uma olhada nesse vídeo para compreender bem todas estas coisas. Tá bom? Veja esse vídeo várias vezes para compreender como evoluiu e surgiram essas versões falsificadas da palavra de Deus. Entendeu? Tá bom, mas veja o vídeo aí, veja o vídeo. Essa entrevista de um padre católico com um ancião da congregação, eu conheço isso já há dezenas de anos, sabe? Essa entrevista fez muito sucesso no meio da Irmandade. E ainda até hoje é apresentada tal, e assistir, ou ouvir essa entrevista, ou ler a respeito dessa entrevista, ou o vídeo que está sendo apresentado agora, relatando essa entrevista, ainda enche de alegria, de regozijo, muitos da Irmandade da congregação. Mas eu conheço essa entrevista já, isso aí deve ter acontecido há 50 anos atrás. E hoje a congregação vive uma coisa diferente. Está acontecendo com a congregação que chama-se a ambiguidade nas suas crenças, né? É a ambiguidade doutrinária, que é uma característica das seitas que se perverteram, porque se perverteram de suas próprias doutrinas originais, né? Eu tenho aqui um estudo feito pelo pastor Vinícius Couto, onde ele apresenta as 12 características das seitas. E a quinta característica que ele apresenta relata isso. Ele diz o seguinte: ambiguidades doutrinárias. Uma das mais notáveis características das seitas são as mudanças doutrinárias que sofrem. Algumas vezes optam pela dúbia posição, quer dizer, optam pela dupla posição, duplo posicionamento. Dizem uma coisa em público, enquanto que internamente acreditam em algo completamente distinto, em algo completamente diferente. Então veja, é isso que está acontecendo com a congregação.
Nós temos isto escrito lá no final dos nossos inários, os 12 pontos de doutrina. Mas, de fato, internamente, a congregação não acredita mais nisso. E é isso que eu vou mostrar, porque vou comentar ponto a ponto esse vídeo. Tá bom? Vamos lá, vamos prestar atenção.